Queridos ouvintes, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler uma expressão do apóstolo São Paulo, que está em Romanos, capítulo 10, e verso 17, que fala assim: a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Vivemos um momento muito difícil hoje. Parece que as palavras das pessoas não têm mais valor, não têm mais credibilidade, e uma forte crise financeira preocupa o mundo inteiro, a começar pela maior nação, que realmente são os Estados Unidos. Mas justamente neste momento de grande insegurança e crise, é que a humanidade deve voltar para outros valores, para valores permanentes. Quanto mais enferma a pessoa estiver, mais rapidamente ela precisa de atendimento médico. E nós estamos todos necessitando de uma UTI, porque a nossa fé está lá no fundo do poço. Olhamos para os lados, não há mais expectativa, não há mais esperança. Estamos em crise, o mundo está em crise, principalmente em crise de fé. Mas, amigos, já olhamos muito para os lados e nos esquecemos de olhar para cima. O extremo das carências humanas nos dá oportunidade para que Deus possa realmente nos ajudar. Observando o que acontece pelo mundo, não teremos chegado ao momento de procurar a dimensão da fé? Será que não é hora de nós mudarmos os valores? Não seria a fé o passaporte para que nós saiamos das nossas dificuldades? Mas como entrar nessa dimensão se justamente nós não possuímos fé? Como crer? E ainda mais, o que vinha a ser fé? Mas o autor dos Hebreus, do capítulo 11, verso 1, tem uma definição maravilhosa quando diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E a pergunta é esta: como ter fé? Para a resposta está na Bíblia, em Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Não há outra maneira de que a fé possa brotar em nossos corações a não ser pela poderosa palavra de Deus. Amigo, como está a sua fé? É fraca ou quase inexistente? Alimente agora com a palavra de Deus e ela brotará em forma de um rio caudaloso, de uma fé viva que vai brotar no seu coração. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que você está ouvindo? Ou está ouvindo a palavra de Deus? Então você pode muito bem agora permitir que a fé nasça no seu coração com bastante força. Por que ser fraco na fé quando a fonte da fé está em nossas mãos? Existem 3 coisas essenciais que queremos mencionar aqui acerca da fé. Primeiro, devemos compreender o que está sendo mencionado ou prometido. Sem isso, ninguém de nós poderá exercitar uma fé inteligente. Os discípulos que iam para Emaús, após Jesus ter ressuscitado, tiveram essa experiência. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. No momento que entenderam o sentido da Bíblia, eles puderam então exercitar a fé que estava nos seus corações, mas alimentada pela Escritura que Jesus falava e ardia em seus corações. A segunda coisa importante é que o conhecimento é fundamental para a fé. Ninguém de nós poderia crer em alguma coisa sobre alguma coisa que não conhecemos. O apóstolo Paulo diz isso em Romanos 10, verso 14. Como invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Porque assim a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Que maravilha! A alternativa que Deus nos deu, maravilhosa. A nossa fé vem pelo ouvir, pelo ler, pelo estudar a sua bendita palavra. O terceiro elemento fundamental é a confiança naquilo que está escrito. Aquilo que pedimos ao Senhor, seja de conformidade com a sua vontade, nós sabemos que receberemos. 1 João 5, verso 14. Não tenha medo de pedir a Deus as coisas que precisa, tais como perdão dos seus pecados, bênçãos espirituais, cura para a enfermidade, certeza da redenção, enfim, ouse, pela fé, pedir a Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora você pergunta, qual deve ser a minha atitude para demonstrar quando eu creio? Como crer? Outra vez, a Bíblia dá um modelo. Quando Deus chamou Abraão,
e prometeu que sua descendência seria como a estrela do céu, e que dela viria o Messias, lemos em Gênesis 15, verso 6, que ele creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como sendo justiça. Então ele creu piamente na promessa que Deus tinha lhe falado. Deus não mente, Deus é o Pai da verdade. Se ele prometeu, creia, ele é poderoso para executar todas as suas promessas. Glória a Jesus. Quando o povo do passado, já prestes a entrar na terra prometida, quando estavam junto do Rio Jordão para cruzá-lo, Deus orientou os sacerdotes que levavam a arca a marcharem, e assim que seus pés tocassem na água, elas se abririam, para que todos pudessem passar a seco. Era uma promessa. Ele cumpriu sua palavra. No capítulo 9 de João, Jesus passa lodo nos olhos de um cego. Pede para que vá lavar-se lá na piscina de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. É assim que Deus faz. Se Deus prometeu a você alguma coisa, fique descansado. Antes que você feche os seus olhos, Deus há de cumprir, porque Deus é um Deus de verdade. Glória a Jesus. O grande Moody disse certa vez: um pouco de fé vai levar a sua alma até o céu, mas muita fé vai trazer o céu para a sua alma. A grande fortaleza da fé jamais decepcionará a mais humilde pessoa. Ou melhor, a grande fortaleza central da fé jamais decepcionará a mais humilde pessoa que ora, estuda e crê na palavra de Deus. Agora, você poderia perguntar: devo sentir a bênção antes de crer que a receberei? A resposta é não. Definitivamente não. Fé e sentimento são duas coisas bem diferentes. Devemos exercitar a fé, confiando na palavra de Deus, que realmente Ele falou. Depois, pertence ao Senhor conceder-nos qualquer sentimento da maneira como Ele achar melhor e quando achar por bem realizá-la. A bênção vem depois da fé e não antes. O sentimento não deve governar a fé, mas a fé deve governar os sentimentos. Em João 20, 29, encontramos: disse-lhe Jesus: porque me viste e creste, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Aleluia. Glória a Deus. Guardemos então firme a confissão da nossa fé, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Hebreus 10, 23. Não se esqueça, ouvinte, os problemas poderão cercar você por todos os lados, mas olhe para cima e você será abençoado, crendo na palavra de Deus. Recebendo Jesus como seu Senhor e Salvador, você terá uma vida feliz e completa. Cada noite trará esperanças, cada manhã trará bênçãos, e certamente você viverá com a maravilhosa promessa da palavra de Deus, porque de fato esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5, verso 4. Que nesta oportunidade, querido ouvinte, você possa permitir que a fé em Cristo Jesus nasça no seu coração como uma grande árvore, e muitos frutos advirão dela para o seu alimento e para aqueles que estão também ao seu redor. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém. Oremos. Ó Deus eterno, aumenta a nossa fé. Foi a oração dos discípulos, Senhor, porque se sentiu-se impotente diante daquele enfermo, daquele lunático. E a nossa oração neste momento, Senhor, aumenta a fé dos nossos ouvintes, para que eles creiam que a Tua palavra é verdade e que descansem nas Tuas promessas, na certeza que é fiel aquele que tem prometido. Pai de amor, aumenta a nossa fé, para que nós possamos cada dia receber de Ti as bênçãos tão necessárias à nossa vida, ao nosso cotidiano. Seja com os ouvintes nesta noite, perdoando-os, guardando-os em Cristo Jesus, é a nossa oração, hoje e sempre. Amém.